Tá aí o presidente. Eu já quero o Tagro, coloca o Tagro aqui pra gente, mas eu só queria comunicar uma coisa, eu vou fazer meio que uma defesa, que eu já fiz no meu canal, já fiz na Rádio Bandeirantes, eu quero só fazer uma defesa em nome dos repórteres, o Tagro também é e tal. Percebam quanto é maluco ser repórter. Às vezes tu apanha mais que o Whindersson Nunes apanhou do Popó, que eu tô brincando aqui, e não é porque tu mentiu, o presidente, e aí o presidente não estava errado. Quarta-feira o presidente fez um comunicado dizendo que o Yuri só ia na metade do ano. E na sexta-feira o negócio mudou. Os caras chegaram, mudaram a situação do Asmon, disseram assim, ó, entrou uma grana, eles tinham dinheiro, tinham uma vaga de estrangeiro e contrataram o cara. E aí o repórter, se não tivesse esse comunicado do presidente, a gente já está se quebrando pra caramba. Sabe que futebol muda. A gente percebeu que o presidente tinha toda uma preocupação nesse segundo comunicado de explicar por que mudou em relação... Presidente, não precisava. Todos nós entendemos. Essas 5 milhas a mais, o senhor não precisa explicar nada. Tá de bom tamanho, ninguém reclamou de nada. Eu quero fazer um bate-bola com o Tagro. O valor total da negociação, Tagro? 150 milhões de reais, 25 milhões de euros, JB. Quanto fica para o Internacional? 75% disto, algo em torno de 115 milhões de reais. E o Inter ainda vai ter percentual numa futura venda dele? De 10%. Se o Zenit vender o Yuri Alberto para outro clube da Europa, o Inter arrecada 10% dessa futura venda. Ribeiro. Eu vou dizer uma para vocês, tá? Desculpas, que tu não entende nada de mercado, tu disse que ele valia 12 milhões. Não, eu acho assim que a venda do Yuri Alberto é algo fora da curva. É surpreendente, É a maior da história. extraordinária. Só colocando, pra ti, tá? Pra ti. Mas é pra Tá, mim. não, Porque todo mundo sabe que o Yuri Alberto valia 20 milhões de euros para cima. Se o Inter ia conseguir vender ou não sabia. Isso, mas nem o Inter sabia que ia conseguir. Tá bem. Tanto é fora da curva que é a maior da história. Mas o Inter colocou, e aí vai meu elogio à direção. Claro. O Inter colocou 20 milhões de euros como valor mínimo para vender ele lá atrás, antes de existir o Zenit. Fala, Ribeiro. A estratégia acabou se verificando correta do Internacional e merece os parabéns. E a venda é tão importante, a sua venda é tão importante, porque é o seguinte, ó, há algum tempo o torcedor do Internacional, Baldasso, está esperando assim a virada da gangorra, né? Nós tivemos um ciclo vitorioso no Grêmio, que foi definhando e acabou do jeito que acabou, tá? Mas o Inter precisa dar o seu pulo. Só que sem dinheiro, tu não consegue fazer isso. Então, eu vejo como esta venda do Yuri como uma possível quebra de um status quo, né? Que era de grande dificuldade que o Internacional tinha, porque o Inter projetava, vamos fazer um time X, tá? Tá, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu faço? E aí tu vai, criatividade, né? Vai aqui, vai ali, pede um parceiro aqui e vai, né? E nunca tu chega, nunca é suficiente, tu sempre fica muito abaixo dos principais clubes do Brasil. Essa venda, tudo bem, o torcedor colorado tem que saber que não é pegar esses 115 milhões, vamos fazer tipo. Não é assim, você tem dívidas enormes e vai ter que pegar uma boa parte disso aí para começar a quitar suas dívidas. Tá, mas quitando as dívidas tem saúde financeira. Beleza, Claro, ótimo. Dá respiro então, para contratar. Eu quero dizer que esta venda, ela significa muito mais do que uma soma em dinheiro. Ela pode significar uma reviravolta prática nas coisas futebolísticas do Rio Grande do Sul. Desde que a coisa seja bem conduzida. Aí é que está. Aí é que tá. O Grêmio provou que não adianta tu ter dinheiro. Tu tem que saber o que fazer aí, com ele. Aí é que tá. Tu tem que ser cirúrgico no processo. Eu sou um crítico voraz do que foi feito em 2021, que eu acho que foi um dos piores anos da história do Inter e uma das piores conduções de gestão da história do Internacional. E eu fui crítico e não tiro uma linha do que eu disse do ano passado. Agora, os movimentos da direção do Internacional no começo de 2022, eles têm sido em vários pontos. Venda do Yuri, manutenção do Edenilson, construção da vinda do Bustos agora. Os movimentos têm sido altamente capacitados e competentes. Então, que continue assim. Essa grana do Yuri, o Ribeiro, não sei o que ele bebeu nas férias, voltou lúcido e fez uma avaliação aqui absolutamente certeira. Se o Internacional souber conduzir esta banana de dinheiro que está recebendo, o Inter pode subir um degrau. Subir um degrau, o degrau que o Grêmio desceu, o Inter que ficou no mesmo até agora, pode subir. Fica o meu elogio, pelo menos da minha parte, à direção do Internacional. Tipo, acho que nesse programa aqui todo mundo
critica e elogia e, pô, se acertou, os caras venderam por 25 milhões de euros. Um jogador, a maior venda da história do Internacional em reais. A do Oscar até chegou a 25 de libras, 26,5 de euros, mas na época era 79 milhões de reais. Desculpa, eu sei que tu tem que completar. Eu só quero dizer o seguinte, a maior venda da história do Inter é o Oscar. Porque o que define o valor de mercado é o euro. Então, assim, a maior venda da história do Inter foi o Oscar. Mas o Inter tinha o mesmo percentual, eu não me lembro do percentual. Tinha. Não, o Inter é que o São Paulo pegou um percentual maior. E o São Paulo ganhou na justiça depois, o Inter ressarciu depois. Mas, assim, a maior venda da história do Inter é o Oscar. Mas em reais, que substancialmente é o que te interessa no final, que é o que tu tem para gastar no futebol brasileiro para pagar tuas contas, é a do Yuri. Cara, a venda do Yuri Alberto deu mais reais do que a venda do Gabriel Jesus do Palmeiras. Gabriel Jesus rendeu ao Palmeiras 125 milhões de reais, a venda total. O Internacional vendeu a 160 milhões de reais o Yuri Alberto. Vamos lá. Tem também uma questão da economia, a diferença, quanto que se gastava antes. Mas enfim, cara, baita venda e tal, e ficou elogio. Só lamento que, infelizmente, e elogio o presidente, elogio Alessandro Barcelos, o vice de futebol Emílio Papaléu, o Paulo Brax, diretor executivo. Só lamento que, infelizmente, o vice de futebol do Internacional deu uma entrevista no sábado para a Rádio Guaíba, faltando com a verdade, dizendo que não tinha absolutamente nenhuma novidade. Isso aí. Mas não é faltando com a verdade. Não, isso é faltar com a verdade. Sabe por que não é faltar com a verdade? Porque não sabe. O vice de futebol não participa disso aí. Vem cá, tá muito na cara que o vice de futebol tá lá como um ornamento. Não, tudo bem. Não participa do processo, eu não sabia. Vale pra ele a mesma coisa que eu falei na Rádio Bandeirantes pro vice de futebol do Grêmio, Denis Abrão. Denis Abrão começou a dizer, não conheço o contrato do Douglas Costa. Eu falei, desculpa, posso ser extremamente sincero aqui, é mais um comentário do que uma pergunta. Eu disse pra ele, eu me sinto envergonhado quando o vice de futebol do Grêmio diz que não conhece o contrato do Douglas Costa. E eu me sinto envergonhado quando o vice de futebol do Inter não sabe da maior venda da sua história. Ou pelo menos, aí ele escolhe, ou ele não sabe, ou ele faltou com a verdade. Porque ele disse categoricamente na Rádio Guaíba, estou citando aqui o Cristiano Silva, entrevistou ele, perguntou, e ele disse o seguinte, não tem novidades. Não, tem novidades. Já tinha chegado a proposta na última sexta-feira de 25 milhões de euros. O Inter não tinha aceitado ainda? Bom, tem novidades. Os caras voltaram. E o Inter, e todo mundo sabia que ia aceitar.